Nós estamos em linha com o especialista em coaching e programação neurolinguística, Marcelo Cardoso. Marcelo, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Difusora. Bom dia. Bom dia, Tony. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Difusora. Bom, você vive em um local que é São Paulo, né? Que o corre-corre, uma grande cidade, uma grande metrópole, uma grande capital como é São Paulo, né? É aquele corre-corre diário que deixa o povo estressado. Mas vem cá, o estresse é ruim ou é bom? E agora, o que responder, Marcelo? O estresse, ele é ruim, mas ele também é necessário. E vou explicar. Quando a gente fala em grandes cidades, a gente já logo faz uma ligação com o estresse, né? Na verdade, o estresse, ele, na grande maioria das vezes, ele é uma interrupção de objetivos. Se eu tenho um objetivo, estou na minha empresa, e chega ao final do dia, eu vou para minha casa, né? E para chegar até em casa, eu vou demorar 40 minutos num trajeto que normalmente demora 10, então eu tive uma interrupção do meu objetivo. Por isso que o trânsito é um estresse, porque são influências que vêm de fora, no qual você não tem que fazer, você não pode mudar aquilo, né? E por que o estresse, eu falei que ele é necessário? Numa situação, por exemplo, onde você recebe estímulos de estresse de outras pessoas, você começa a perceber que aquilo ali, você precisa, vamos supor, você é um funcionário e você percebe que você tem que entregar o trabalho do seu chefe, ele já está estressado e começa a se estressar, mas tem um significado, aquilo é como se fosse um alerta, né? Nós vivemos isso aí desde a época dos Homens da Caverna lá, quando se deparava frente a uma fera, né? Naquele momento, o que acontece? Dispara várias reações químicas, né, no nosso organismo, que uma delas, mais conhecida como adrenalina, que faz parte do estresse. E naquele momento ele toma uma decisão rápida, recebe uma carga maior para sair correndo. Então o estresse, ele é complicado, você tem que saber gerenciar isso, ok? Você vai para sua casa, você vai do trabalho para sua casa estressado, é uma escolha, você pode escolher não se estressar. Uhum. A pesquisa aponta que o brasileiro é o povo mais estressado do mundo, né? Tem 40%. Mas um estresse, ele não pode desencadear outros tipos de problemas, ô Marcelo? Pode sim, Tony, e desencadear vários tipos de problema. Essa pesquisa aí, é claro que são pesquisas, é uma estatística, 40% dos trabalhadores brasileiros declaram que ou estão estressados ou já passaram por um período de estresse. A média mundial é 11%, então o Brasil está bem acima disso. Só que o estresse aqui no Brasil também é um pouco confundido, né? Às vezes a pessoa chega cansada no dia de trabalho e fala assim, estou estressada. Não necessariamente estressado, mas ela está cansada, tá? Cansada é mas não no ponto de ser um estresse. Ou alguém fala um pouco alto com ela e fala, nossa, você está estressada. Então, o estresse, ele ficou um pouco, se confundiu um pouco, né? E uma pessoa que se estressa demais, ela pode ter problemas, inclusive doenças psicossomáticas, né? Ou seja, doenças causadas porque o estresse é puramente mental, né? Você se estressa, então causa, por exemplo, uma gastrite, causa um problema cardíaco, né? Então causa depressões, né? O estresse causa depressões. Então é importante você gerenciar, como eu falei na sua primeira pergunta, é importante você saber gerenciar esse estresse para que você não tenha problema de saúde por causa do estresse. Para que o meu ouvinte possa entender melhor, então em que ponto ele pode ser considerado útil o estresse na vida de uma pessoa, na tua ótica? Tá. Bom, o estresse, ele é importante primeiro assim, né, para a gente identificar algum tipo de alerta, né? Então, por exemplo, assim, para você identificar que aquilo é um estresse também, para você conseguir gerenciar. Não tem momentos que a gente não consegue fugir do estresse. Vou te dar um exemplo. A gente não sabe se nós vamos ser assaltados ou se isso vai acontecer um dia de fato com nós. Mas podemos acontecer de ser assaltados. Naquele momento, vai entrar um período de estresse. Aqueles segundos, você vai ter esse período. Isso é bom, porque quando acontece esse tipo de reação, você começa a ter medo, né? O medo é um causador de estresse. Então você começa a fazer coisas que você não fazia normalmente. E ser assaltado, muitas vezes, às vezes é melhor você não reagir. Tem pessoas que reagem. Por que eu falo de gerenciar estresse? A gente se antevê a esses problemas, porque o estresse ele vai ter. Não tem como você evitar. Ele vai acontecer. Vai ter dia que você está atrasado e você
não quer, você vai pegar um trânsito, enfim, principalmente aqui em São Paulo, e você tem que chegar no seu objetivo lá no horário marcado, mas você já viu que você não vai chegar, você vai se estressar, mas qual o nível de estresse? Como que gerenciar isso? Poxa, naquele momento, se prepare antes, fala assim, poxa, então eu vou deixar um CD aqui no meu carro, e o nome do meu CD vai chamar Anti-Estresse. Porque quando eu pegar um dia assim estressado, eu vou colocar esse CD e vou ouvir esse CD. Ou, no momento que eu tiver, num momento assim, que eu sentir que eu estou estressado, isso é o bom, que você identificar esse período que vai acontecer, eu vou trazer pensamentos importantes da minha vida. Por exemplo, o nascimento de um filho, mas lembrar com detalhes. Então você deixa gatilhos prontos, para no momento que você encontrar ele na sua frente, que ele vai aparecer, e ele é importante para nós, na hora que ele aparecer, você dispara esse gatilho e consegue viver uma vida mais tranquila. Então, pelo que eu posso entender da sua fala, Marcelo, serve como um alerta, né, e uma forma de organização. Ou seja, é você prevenir que aquilo venha a te estressar novamente. Por exemplo, se a minha tarefa diária eu acabo me estressando, mas por um motivo, por ter chegado atrasado ou por não estar fazendo direito àquele papel, então é uma forma de, eu preciso mudar o meu comportamento. É nesse ponto de vista que você considera o estresse um lado positivo. Isso. E muitas vezes ele vai acontecer de fato. Vamos supor que você tem lá uma empresa que trabalha com eventos. O mês inteiro você trabalha bem, mas no dia do evento é inevitável, você vai ficar estressado. Mas a estresse ali é uma coisa boa, porque é uma preocupação que você tem de entregar tudo bom. Se você estivesse tão tranquilo demais, às vezes você estava tão tranquilo que você poderia esquecer algum tipo de detalhe. Então o estresse, assim, ele vai trabalhar além até do que ele precisa. Muitas vezes as pessoas atribuem estresse com falta de organização. Não é verdade. É excesso, às vezes, de comprometimento. Então, a pessoa muito comprometida, geralmente, e ser comprometida é bom, né? E está ligado diretamente com o estresse. Né? Então, a pessoa ser comprometida, o que não é legal é ela viver no estresse. Então, por exemplo, o evento daqui a 15 dias, eu já começo a me estressar agora. Né? Então, eu tenho que ser organizado agora, porque faltamente no dia do evento eu não vou me estressar, porque a preocupação de entregar tudo perfeito, tudo entregar o trabalho que foi combinado, que foi acordado. Então, nesse sentido aí, ele é bom. O que não é bom é conviver com o estresse diariamente. Isso você coloca em prática diariamente, Marcelo? Eu já tenho alguns gatilhos, como eu te falei. Né? Então, no momento... Porque assim, a gente tem uma coisa que chama diálogo interno, Tony. O diálogo interno, todo ser humano tem. Todo ser humano tem. Imagina só... a pessoa vai sair de casa, ela põe você coloca uma gravata, você olha para o espelho, poxa, essa gravata não está legal. Você mesmo conversando com você mesmo. O diálogo interno, muitas das vezes, ele nos boicota. Então a gente vai fazer alguma determinada coisa e ele fica, não, será que isso vai dar certo? Ele começa a boicotar você e vai causando estresse. Então você cria histórias, né? A história que você vai lembrar, como eu dei o exemplo do nascimento do meu filho. Toda vez que você se deparar com isso, que você vê que você está começando a ficar fora de si, você fala assim, peraí, deixa eu reviver essa história, deixa eu reviver uma viagem, lembra ela com detalhes. Em trânsito, por exemplo, eu vou pôr um CD que eu gosto, eu vou pôr um audiolivro, que hoje é muito comum, ou vou lembrar de uma história, ou vou planejar o meu final de semana, a mesma coisa que ainda não aconteceu. O que eu vou fazer no sábado? Estou no trânsito, vou demorar 20 minutos para chegar na minha casa. O que eu vou fazer nesse sábado agora? Não, eu vou acordar. Você começa a planejar, você começa a colocar ideias boas na sua cabeça. Isso, eu peço para todos os ouvintes fazer essa experiência aí. Se alguém quiser fazer isso, se deparar com algum momento hoje de estresse, planeje seu final de semana. Comece a planejar o que você vai fazer no sábado. Né? Com certeza no final desse planejamento aí, aquele tempo de estresse que você teria prejudicado você, às vezes até com doenças psicossomáticas, né? Você desviou esse pensamento para uma coisa boa, mais útil, né? Porque o estresse geralmente eu chamo de círculo de preocupação. São aquelas coisas que eu não posso atuar. Diferente do meu círculo de influência, né? Eu estou num trânsito, eu não posso fazer nada, eu posso trocar de caminho, mas chegar em 10 minutos eu não posso fazer nada. Então, enquanto eu estou no círculo de preocupação, não adianta você ficar pensando nele, nada vai mudar. Estamos aqui sempre à disposição. Novidades, né? O programa é isso, traz sempre novidades, algo novo ao nosso público ouvinte. Legal, Tony, eu que te agradeço, muito obrigado, e que fica a dica para todos os ouvintes aí, planejar aí algumas histórias, algum pensamento positivo aí no momento de se estressar. Não se estresse, mas saiba que ele vai aparecer. Tá certo. Marcelo Cardoso, especialista em coaching,
e programação neurolinguística. Você já falou com você mesma, Jane? Me identifiquei na hora do diálogo. Eu conheço vários, né? Eu conheço, além de mim, né? Eu já conheço vários aí que... Aí o cara pergunta, o que tá falando? Não, eu tô falando comigo mesmo. A gente até briga, né? É verdade, é verdade. Agora é um fato importante, né? O estresse é um alerta, não é, que você precisa mudar alguma coisa, né? Agora você não pode deixar ultrapassar disso tudo, né? Pelo que eu entendi do Marcelo. Então é aquela coisa, não está dando certo aquilo que você planejou, para, respira, começa do zero, vai em outro lugar, toma um cafezinho, toma água. Como nós aqui, nós temos uma característica legal, não é, Jane? A nossa emissora fica num local um pouco mais afastado do centro, né? Nós temos aqui animais em volta ao prédio da emissora, né? Então você pode ouvir o pássaro, né? Dependendo do horário, você já sabe que o avião vai passar naquele momento, você vai lá dar uma espiadinha no avião, ver se o pneu não está careca, né? É verdade. Nós temos algumas vantagens. Algumas vantagens, né? Mais atrás aqui nós temos um curral, a gente pode ver os animais, né? Então, até dá para fazer isso, né? Mas o problema é você tirar esse tempo para isso. Né? Você está estressado, mas você quer terminar aquilo, né? Quer se livrar de vez por todas daquilo tudo ali, daquele problema. Nós vamos ao intervalo, é super rápido. Difusora, como é bom te ouvir. Angelone.